No quadro Foco na Inclusão, vamos conversar com a professora Carla Klein, pedagoga, neuropedagoga e psicopedagoga, coordenadora do Departamento Pedagógico da Secretaria Municipal de Educação de Igrejinha e também do Centro de Atendimento de Educação de Igrejinha. E também trabalha em uma clínica, né, um atendimento clínico na Clínica Versar. Carla, muito obrigado por aceitar o nosso convite e participar conosco nessa entrevista. Eu que agradeço o convite. É sempre importante a gente poder estar conversando sobre o assunto, trazendo informações para todos. Obrigado. Carla, o que hoje a rede municipal de ensino oferece em termos de inclusão e acessibilidade para o aluno com deficiência física ou intelectual? Para todos os alunos com deficiência, é garantido o direito da adaptação curricular. Né? Então, os alunos que dela necessitam, a gente executa, né, a adaptação curricular. Além disso, a gente também conta com alguns casos que possuem o profissional de apoio. Né? Temos também as salas de recursos multifuncionais, onde se oferece os atendimentos educacional especializados por dentro pessoas, das escolas, e isso dentro das escolas de ensino fundamental. E também a gente também tem o Centro de Atendimento Escolar, que é o nosso CAI, que oferece vários atendimentos. Certo. Como é que funciona, tu citaste a questão do currículo, como é que funciona essa adaptação do currículo? A adaptação curricular, ela vai depender de cada caso, né? Dentro das pessoas com deficiência, é analisado cada situação de forma muito individual. Então, nós temos adaptações curriculares que a gente chama de pequeno porte, né? Que são adaptações mais metodológicas, que o professor, na hora de aplicar o seu plano de aula, ele vai pensar, né, de como ele vai propor aquela atividade, de como ele vai fazer isso dentro da sala de aula. E também a gente oferece as adaptações de grande porte, aí envolve mudanças de objetivos, de habilidades que vão ser construídas com aquele aluno, alguma adaptação necessária de forma de acessibilidade. Sim. Nessas situações. Certo. E o professor titular da turma que prepara, quem que auxilia ele no preparo dessa adaptação? A adaptação curricular, geralmente, ela é feita em equipe. Né? Então, assim, o professor titular, sim, é o responsável por iniciar, digamos assim, esse processo, junto com o professor do AEE, né? E da coordenação pedagógica. Podem ser acrescentados aí os profissionais que acompanham as escolas da Secretaria de Educação e também alguns técnicos que às vezes atendem a criança e que também estão disponíveis para essa construção. Certo. Tu citaste também a questão do profissional de apoio, né? Qual é a função desse profissional de apoio e que criança, que aluno que teria direito, enfim, que poderia solicitar esse apoio profissional? O profissional de apoio, ele, pela nota técnica de 2013 e pela Lei Brasileira de Inclusão, né, de 2015, o profissional de apoio ele é destinado para as questões de acessibilidade, alimentação, né, locomoção, né, da pessoa com deficiência. Para dar esse auxílio e suporte para a pessoa com deficiência na sala de aula, se locomover, enfim. Isso. Nós, hoje, então, analisamos caso por caso, porque o profissional de apoio, ele tem que estar vinculado à questão de funcionalidade da criança ou do adolescente e não da deficiência. Ah, sim. Né? Então, porque é um apoio, né? As pessoas precisam perceber de que a importância de que sempre que possível a gente precisa garantir a autonomia dessa criança no espaço escolar. Então, o bom seria, na medida que a gente conseguisse tirar esse profissional, né, e promover a autonomia desse estudante. Sim. Ele só não vem a ser retirado se realmente a criança não tem aquela autonomia necessária para as condições da escola. Sim, o ideal, né? É sempre que a própria criança vai desenvolvendo essa autonomia de fazer o que ela precisa de locomoção, enfim, de acesso dentro da escola. Isso. Mas no caso de um aluno com deficiência intelectual, esse profissional de apoio, ele também é responsável por acompanhar assim, a parte de aula, de atividades desse aluno? Os profissionais de apoio, eles estão, né, junto da sala de aula, mas a responsabilidade pedagógica, né, por este aluno é do professor titular. Isso cabe bastante importante distinguir essa diferença, né, porque às vezes as famílias vinculam a aprendizagem daquele aluno com um profissional de apoio e não é. O professor responsável é sempre o professor titular. Isso, sempre o professor regente. Certo.
Mas a gente sabe também na necessidade das turmas hoje, que são turmas com 20, 30 alunos, né? O professor ele consegue dar essa atenção para a pessoa com deficiência, tendo tantas outras demandas na sala de aula, os alunos típicos, enfim, e para outros alunos também com outros tipos de dificuldades, né? A gente sempre, né, solicita e indica que o professor ele tenha, né, esse olhar, né, para a pessoa com deficiência, e sim, o profissional de apoio vai estar ali para auxiliar na execução, no cumprimento das atividades, né, recebendo também orientações do professor titular, sim. Mas o professor titular está sempre à disposição daquele aluno também para poder gerenciar isso. Eu sei que é difícil, né, muitas vezes é difícil isso na sala de aula, mas cada professor tenta fazer o seu melhor dentro da sala de aula. Existem crianças, por exemplo, a questão da deficiência física, mas tem outras crianças que pode ter uma dificuldade, por exemplo, matemática, português, enfim, outras necessidades que o professor também vai ter que dar um suporte. Sim. Carla, e existe alguma capacitação para os professores, algum tipo de preparo, palestra, treinamento com relação a essa questão da pessoa com deficiência, esse acolhimento, essa atenção? Nós temos um ponto muito positivo, né, na nossa rede, que nós contamos com a grande maioria dos profissionais que atuam como professores regentes de turma ou por componente curricular. Nós temos a formação, eles são graduados, né, na sua área, então nos últimos anos essa questão da deficiência ela já aparece, né, nos currículos, né, alguma coisa. Muitos procuram uma pós-graduação, então a gente tem muitos professores pós-graduados. E, além disso, o município é um dos pilares da Secretaria de Educação, a formação continuada, né? Então, todos os anos são oferecidas várias horas, né, de formação continuada, e a temática da inclusão ela sempre aparece. Sempre está presente. Sempre está presente dentro disso. Certo. Carla, recentemente houve uma questão muito debatida, foi uma fala do ministro da Educação, né, com relação à pessoa com deficiência, que talvez uma fala foi um pouco inadequada, mas também foi um pouco descontextualizada aquela fala, né, com relação da criança com deficiência atrapalhar em sala de aula. O que você poderia dizer disso hoje em relação à inclusão escolar? A criança com deficiência, especialmente a criança com deficiência intelectual, né, nesse caso, que eu acho que era a referência ali da fala, ela pode, em algum momento, atrapalhar em sala de aula? Eu acho que a primeira coisa, a gente tem que distinguir que nós estamos sempre num espaço de educação, né? Indiferente de onde ela esteja, se ela esteja na escola regular ou na escola especial, é um espaço de educação, né? E no momento que nós estamos envolvidos nisso, a gente sempre coloca que dentro de cada espaço que ela estiver incluída, é esse a preliminar e que vai nos distinguir assim no andamento das atividades o que é o melhor para ela, né? Então a gente está sempre em contato com a famílias, com técnicos que atendem aquela criança para poder direcionar o melhor atendimento para ela, né? Dentro das necessidades de cada um. Eu reforço aqui que cada caso, né, é um caso e que precisa ser analisado por si só. E nessa discussão toda, eu acho que sempre a família ela tem que ter a opção, né, de optar pelo local onde ela acredita que o seu filho tenha um melhor Mas há um debate em relação a isso, em relação à inclusão. Alguns profissionais, especialistas, enfim, entendem que a criança com deficiência sempre deve ser incluída na escola regular. De que forma tu vê o papel da escola especial ou até mesmo de turmas especiais? Como eu disse anteriormente, né, a escola especial, para mim, ela é um espaço de inclusão tanto quanto a escola regular, né? Eu acho que antigamente se tinha um preconceito, né, destes espaços, mas ali, por vezes, né, se tem turmas muito pequenas, que, por exemplo, na escola regular, a gente hoje não consegue oferecer uma turma de 10 alunos, por exemplo. Sim. Né? Então, se tem outros recursos para poder potencializar essa criança, né? Atendimentos clínicos e outras oficinas dentro dos espaços das escolas especiais. Então, eu tive a oportunidade de um tempo atrás também poder coordenar a PAI de Taquara, e ali eu desmistifiquei muito dos meus conceitos. Então, eu acho que assim as pessoas precisam conhecer, né, os espaços para
poder construir as suas opiniões a respeito. Certo. A gente conta aqui com a PAI, né, com um atendimento de primeiro mundo, como se diz, né? E eu acho que a gente tem nas escolas também, né, nas escolas da rede, um esforço muito grande para poder proporcionar tudo que está ao nosso alcance. Certo. Quando se fala em inclusão também, uma outra questão é a inclusão da criança com deficiência em relação aos seus colegas também, não só ao currículo, né, mas em relação aos seus colegas, até mesmo para essas crianças também terem essa perspectiva, né, do diferente, enfim. Que há um tempo atrás a pessoa com deficiência é muito invisível na sociedade, não aparecia, né? E até mesmo em sala de aula, muitas crianças com deficiência, enfim, acabavam sendo excluídas de ter uma oportunidade escolar, né? De que forma tu vê que a nossa rede escolar proporciona isso, de as outras crianças poderem também estarem sendo incluídas nesse contexto da pessoa com deficiência? Eu sempre digo que dentro das relações, independente que elas sejam na escola, em casa, na nossa família, a base deve ser o respeito, né? E com a inclusão, com as pessoas com deficiência, não deve ser diferente, né? Então, assim, a questão das relações com os colegas, claro que toda situação nova dentro de uma sala de aula, ela causa uma inquietação, uma ansiedade e a curiosidade, muitas vezes, das crianças. Sim. As crianças começam a perceber algumas mudanças de comportamento ou questões de compreensão, muitas vezes, né? E elas ficam curiosas, elas questionam, né? Então, eu acho que a inclusão ela sempre tem que ser tratada com muita naturalidade, né? E é uma função de todos da comunidade escolar. Comunidade escolar inclui pai, mãe, professor, coordenador, diretor, porteiro, né, o vigia, todos, enfim, né, da escola. E eu acho que tudo deve ser tratado de forma muito tranquila, né, respondendo dúvidas, conhecendo o funcionamento daquela pessoa, para poder proporcionar os esclarecimentos necessários nesse sentido. E muitas vezes o que acontece, a criança é algo muito bonito de ver, né, dentro da sala, assim. Depois que passa esse período de adaptação, as crianças, elas costumam ser muito acolhedoras, né, e aí elas acabam fazendo muitas vezes de tudo para poder auxiliar, né, o colega, enfim, elas são muito curiosas. A gente já, até no município, antes da pandemia, né, a gente tinha uma sistemática de fazer os projetos científicos, então vários projetos, às vezes, surgiram dentro dessa temática e foram trabalhos muito significativos dentro disso. Carla, eu queria que falasse um pouquinho também sobre o CAI, né? Que é o Centro de Atendimento Escolar. Isso. E como é que funciona? O que o CAI oferece hoje aqui em Igrejinha? O CAI, ele atende, né, as demandas das dificuldades acentuadas de aprendizagem que vão sendo observadas no cotidiano da escola. Então, especificamente a pessoa com deficiência, mas outros tipos de dificuldades. Isso. Então, o CAI atende as pessoas com deficiência e sem deficiência. Com aqueles... porque além da deficiência, né, na escola, a gente tem muito a questão dos alunos que têm dificuldades, né, que podem estar vinculadas a transtornos de aprendizagem, por exemplo, né, ou próprio de outras questões do contexto onde ela vive e que podem estar prejudicando o desenvolvimento dela na escola. Hoje o CAI, então, oferece em torno de 250 atendimentos. E muitas vezes cabe também aqui ressaltar de que o município, né, para a pessoa com deficiência, não tem só a PAI. Né? Ele tem o CAI também, que atende um bom número, né, dessas crianças. Atendimentos por mês, tu disseste. 250, em torno de 250 atendimentos, né? Claro que às vezes uma criança tem mais de um atendimento, mas então nós temos de famílias são atendidas. Nós temos então a psicologia, né, a fonoaudiologia, a psicopedagogia, a terapia ocupacional e a área da neurologia. Então, dentro disso. E existe uma demanda ainda maior do que o que pode oferecer hoje, obviamente. Isso. Há uma lista de espera, enfim, de pessoas aguardando. Sim, a gente tem a lista de espera. Nós estamos planejando, enquanto Secretaria de Educação, enquanto administração, um espaço mais adequado para o CAI. Esse é o nosso ideal, né? Um espaço mais qualificado, mais amplo e que possa também oferecer um número um pouco maior de atendimentos. Né? A gente sabe que... Só que o que acontece, né? Essa lista de espera também, às vezes, as pessoas precisam entender que, às vezes, é diferente de uma lista de espera, por exemplo, da saúde. Se tu vive por um período de luto, tu vai, talvez, desenvolver uma ansiedade, uma depressão diante daquilo, tu vai ter o atendimento mais pontual, tu vai superar aquilo, talvez, num processo de curto prazo. Agora, no momento que a gente tem crianças com dificuldades acentuadas de aprendizagem ou até uma criança com deficiência,
essa criança, por vezes, permanece muito tempo dentro do CAI, anos, Sim. né? Mas é por uma questão de necessidade daquela criança, né? Então, por isso, muitas vezes a gente não tem aquele fluxo tão amplo dentro disso, o que às vezes dificulta a gente poder atender um maior número. Sim, né? É um processo de longo prazo, né? Até surgirem novas vagas. E como é que tu vê o engajamento das famílias que são atendidas no CAI? Assim, tu acredita que porque é importante essa participação das famílias. A criança ela é atendida por 30 minutos, 40 minutos na semana e o restante do tempo ela fica com as famílias, né? Como é que tu vê hoje esse engajamento das famílias e esse contato também do CAI com as famílias? Nós, enquanto rede, tanto nas escolas quanto no CAI, né, a gente tem famílias que se dedicam muito, que são extremamente participativas, que estão lá toda semana para levando seu filho, buscando, conversando com os profissionais, conversando com a escola. Mas um dos grandes impasses, a gente tem também aquelas famílias que não conseguem estar presentes, a gente não consegue esse contato, então isso é um empecilho, muitas vezes, para a gente até conseguir avançar nos processos da terapia. Certo. Carla, para concluir nossa conversa, vamos falar então sobre essa questão da inclusão escolar, acessibilidade à inclusão escolar. Isso, a gente sabe que na lei, hoje, ela é muito avançada, até a legislação brasileira em relação à inclusão e acessibilidade escolar. Mas na prática, a gente sabe as dificuldades reais, né? Então, acredita assim que a educação inclusiva, ela ainda é uma utopia distante ou é um sonho possível mesmo de acontecer na prática? Na questão da educação, então, muitas mudanças ocorreram nos últimos anos. Eu acho que a gente vem trilhando um caminho muito bonito dentro da educação inclusiva, conquistando muitas coisas. Claro que a gente tem muita coisa para melhorar ainda, outros passos para trilhar. Mas quando eu penso numa escola totalmente inclusiva, a gente precisa olhar para as questões além da deficiência, para alunos que têm dificuldade de aprendizagem, até para os próprios professores que compõem aquela escola, nas questões das formações, nos alunos que também têm muita potencialidade, Então, são muitos contextos para dar conta dentro da escola. Mas eu não julgo utopia, eu sempre prefiro acreditar num sonho possível, Então, assim, eu acho que se a gente não tiver sonhos, a gente não busca achar novas estratégias, Então, e sempre que a gente vai alcançar algumas metas, a gente vai ter outras para alcançar. Então, eu acho que são sonhos e são metas para serem alcançadas passo a passo. Certo. Carla, eu quero agradecer imensamente pela tua participação aqui. Foi muito esclarecedor, foi muito importante para o nosso público. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Muito obrigada. E gostaria de deixar um recadinho para as famílias, então, que também busquem almejar sonhos para seus filhos e buscar alcançá-los. E contem com a educação para que a gente possa fazer juntos um trabalho cada vez melhor. Obrigada. Muito obrigado. Fique comigo.